Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. O assunto deste episódio é: estamos evoluindo ou involuindo? E repetindo aqueles velhos pedidos que eu faço a todo episódio. Se você quer colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões de temas, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E para nos ajudar a manter esse projeto, manter esse podcast sempre com novos episódios, compartilhe esse canal e o episódio de sua preferência com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, a audiência que garante a continuidade do projeto. E você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, basta buscar neurociência.af. E por último, para saber mais sobre meus projetos, sobre questões profissionais minhas, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com. Nele também tem trechos de aula, palestras e outros materiais sobre as neurociências. Juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. E o assunto dessa semana é: estamos evoluindo ou involuindo? E esse tema é curioso porque ele certamente gera polêmica para algumas pessoas. Primeiro, a gente tem que avaliar e entender o termo evoluir. Em que sentido queremos falar sobre evolução, né? Esse é o primeiro ponto. Na verdade, evolução ele pode ter duas formas de se entender. Uma que é a forma científica, a forma biológica, vamos dizer dessa forma, e outra que é a popular, a que se fala normalmente. Porque cientificamente falando sobre a nossa biologia, a evolução não necessariamente tem um caráter de melhoria ou piora. Não é avaliado isso. A evolução de uma espécie, ela ocorre quando essa espécie, com o passar dos anos, né, das eras, ela se adequa a novas situações do ambiente em que ela vive. Então, uma espécie ela vai se alterando, né, vai evoluindo para que ela se encaixe melhor naquele meio onde ela vive. Essa evolução não necessariamente é sempre para melhorar a espécie ou para piorar a espécie. Ela é simplesmente uma questão de adaptabilidade, né? Uma espécie ela precisa se adequar ao meio, senão ela não sobrevive. Então, se uma espécie vive numa certa região e essa região começa a ficar mais quente, mais quente, mais quente, cada vez mais quente, se essa espécie não se adequar, não criar uma resistência maior à temperatura, não aprimorar seus mecanismos de resfriamento corporal, essa espécie ela não vai sobreviver ao calor excessivo. Da mesma forma, o inverso, a temperatura quando vai caindo, né? Se a espécie não é adequada àquilo, ela não vai sobreviver. E eu estou dando um exemplo aqui de temperatura, mas isso vale para tudo. Questões de alimentação, né? Subsistência alimentar, questões até de doenças. Se uma espécie não vai criando anticorpos e resistência para certos micro-organismos, ela não vai sobreviver a partir do momento que surgem micro-organismos que atacam aquela espécie. É essa adequação, adaptação dos seres vivos é a chamada evolução, né? Evolução do ponto de vista da ciência. Agora, existe também um entendimento, quando se fala em evolução, aquela pessoa é evoluída, aquela pessoa evoluiu em relação ao que ela era.
a gente muitas vezes entende que essa evolução significa uma progressão, algo melhor, né? Aquela pessoa melhorou, aquela pessoa evoluiu no seu aprendizado, evoluiu no seu trabalho. E da mesma forma, quando ela involui, né, a gente tem a ideia de que ela piorou, ela não atingiu aquilo que poderia atingir, ela realmente piorou na sua atuação, na sua performance. Então a gente pode avaliar o ser humano, a raça humana, sobre esses dois prismas, né? Sobre essas duas óticas, a evolução científica e a evolução enquanto espécie, no sentido de melhorar a espécie. Então vamos refletir um pouquinho primeiro sobre a evolução científica. Sobre esta evolução, a gente tem que entender que toda espécie está o tempo todo evoluindo, senão ela realmente, como eu falei, não sobrevive. Então, a gente pode pressupor e a gente pode até avaliar que o ser humano evoluiu para chegar até aqui e segue evoluindo para que sobreviva às intempéries. O nosso planeta ele tem mudado, e eu diria que ultimamente de forma muito acelerada, em termos de clima, em termos de aquecimento, em questões ligadas ao ecossistema, né? Então, certamente isso vai exigir da raça humana e de outras espécies uma adequação a esse novo ambiente, essa nova realidade, né? E isso ocorre. Agora, é importante ressaltar que a evolução ela é lenta, né? A evolução de uma espécie ela não ocorre de hoje para daqui a 5, 10 anos. Ela ocorre em períodos grandes. Porém, ela não é um salto, né? Não é que o humano ficou 10 mil anos de uma forma e no 11º, puf, nasceu um humano diferente. Não é assim. Ela é lenta, mas ela é constante. Então, o ser humano de hoje já está mais adequado a certas coisas do que o ser humano de 50 anos atrás, de 30 anos atrás. Mas essas mudanças, principalmente do ponto de vista, né, biológico, físico, ela não é tão abrupta. Então a gente não vai, comparando os dois humanos, perceber uma estrutura, né? Se fizer uma ressonância magnética nos dois, não vai ver órgãos diferentes, nada disso. Mas se for feito um apanhado muito minucioso, vai se perceber uma tendência maior a isso ou aquilo, justamente porque a evolução ela é constante, só que ela vai de grãozinho em grãozinho, alterando os corpos, alterando as estruturas, as células, e até as organizações dos órgãos internos, para que aos pouquinhos isso vá adequando e vá gerando um ser mais adaptado a determinadas circunstâncias. Então a gente pode dizer que o ser humano está evoluindo nesse sentido. Ele, a cada ano, a cada década, a cada século que passa, ele está um pouquinho diferente em relação ao anterior, de uma forma bem minuciosa, porque realmente em termos evolutivos, 1 ano não quer dizer nada, né? 10 anos quer dizer muito pouco. Então, isso realmente precisa de um espaço temporal muito maior. E uma dificuldade que se tinha é que nossos antepassados, né, antigamente, você não tinha meios de registrar para a posteridade de forma muito eficaz e muito eficiente determinadas coisas para que possa ir sendo estudado e comparado com gerações futuras, né? Porque o mesmo cientista que está pesquisando hoje, daqui a 50 anos, provavelmente não vai ser ele a estar pesquisando aquela mesma coisa. Então ele tem que deixar registros suficientes para que haja meios de comparação e meios de estudo, né? E isso sempre foi uma dificuldade. Para a nossa geração é uma dificuldade, porque os registros que se tem muitas vezes não são completos, não são como poderia se ter hoje. Então, as pesquisas acabam sendo rudimentares, acabam sendo mais prejudicadas em virtude dessa comparação com o passado, né? Agora, de uma certa época para frente, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Então, se pode fazer registros de ressonância, registro de exames nucleares, exames celulares muito mais complexos e completos
e se manter um registro disso para a posteridade. Então, por mais que ainda evoluamos tecnologicamente daqui a um tempo, mas a informação que se consegue hoje já é muito mais consistente do que a de um século atrás, obviamente. Então, conforme o tempo passa e a tecnologia avança, melhores são as condições de avaliar essa evolução. Mas é indiscutível que todas as espécies evoluem. O que às vezes ocorre é que elas evoluem de uma forma não suficiente para a sua sobrevivência, né? Então a gente tem mudanças climáticas, por exemplo, absurdas que estão ocorrendo no planeta e que não deveriam estar ocorrendo com a velocidade que estão. É isso que se fala tanto, né? Em aquecimento global, em outras questões ambientais, porque realmente o ecossistema onde a gente vive, ele está se deteriorando, ou eu não digo estragando necessariamente, mas ele está sofrendo mudanças muito, muito bruscas. E a evolução das espécies, ela não é brusca dessa forma. E isso faz com que algumas espécies que já possuem uma resistência maior, já possuem condições de se manter, no caso do humano, até por meios tecnológicos, você acaba tendo uma perpetuação daquela espécie, ou você acaba tendo uma continuidade daquela espécie. Porém, tem muitas espécies que não conseguem evoluir nessa velocidade que está sendo exigida. Então, o resultado disso é que essas espécies realmente entram em extinção, essas espécies sofrem algum tipo de dano. Agora, deixando de lado um pouquinho esse conceito científico de evolução, esse conceito biológico de evolução das espécies, e indo para a questão da evolução no sentido de ser uma espécie melhor, sermos uma raça humana melhor, nesse sentido de evoluir como melhora da espécie. Aí eu diria que não estamos tão certos dessa evolução. Existem diversos estudos científicos que tratam disso. Não há nada ainda que se possa bater o martelo e dizer o homem está evoluindo para melhor, ou está involuindo, está piorando enquanto ser humano. Não existe isso de forma concreta. Porém, existem indicativos, pesquisas em diversos segmentos, em diversas áreas, que a gente pode fazer um apanhado geral e daí formular opiniões, formular algumas pessoas até teorias. E aí eu deixo claro isso, né? Eu vou tratar aqui basicamente sobre o meu olhar, sobre o que eu acho, o que eu penso e minhas opiniões. É aquilo que eu sempre falo. Sempre que eu vou emitir uma opinião e não falar algo que é martelo batido na ciência, eu vou deixar isso claro, para que não haja confusão. Eu vou, com base nos estudos que eu li, com base no que eu tenho de informação da ciência, eu vou aqui emitir um panorama geral, um podcast curto, então não temos como nos aprofundar muito, infelizmente. O que ocorre nessa questão de melhora ou piora da espécie? O que se tem de estudo é que o ser humano está evoluindo para melhor, está conseguindo melhorar em diversas áreas, em diversos comportamentos e em diversas adaptabilidades, né? Até do ponto de vista de saúde mesmo. Porém, o ser humano está piorando, e eu diria que a passos largos, em outros aspectos. E que, infelizmente, eu diria que são aspectos que seriam fundamentais até para a sua sobrevivência. Então, por isso que a gente não sabe bem onde isso vai parar. É uma grande interrogação. Mas, só para vocês entenderem, do ponto de vista de melhora, a gente está tendo várias. O ser humano ele consegue hoje viver mais do que vivia há um século atrás, né? A longevidade está sendo maior, né? A expectativa média de vida está maior. Então, por mais que a evolução da raça seja muito lenta, mas a gente já percebe certas evoluções. Por quê? Até pela questão de vacinas e até exposição a determinados vírus, a gente percebe que o ser humano ele já está criando certas resistências que até então não havia, né? Uma criança hoje ela é bem mais resistente à gripe e a outros vírus
do que a criança de 2 séculos atrás. Isso aí não tenha dúvida. Com relação à saúde, estamos evoluindo para melhor. Porém, por mais que estejamos evoluindo enquanto raça, né, melhorando em determinados aspectos, em outros onde a gente tem o poder de decidir, nós estamos piorando. Isso que é incrível, né? Porque tem coisas que nós não temos muitas alternativas. Então, vou dizer aí, com relação à questão alimentar, né? A gente não tem muita alternativa, porque a gente está inserido em sociedade, aí tem questões financeiras, questões econômicas daquela sociedade, aí tem a oferta que é disponibilizada no mercado, então você tem que ver que uma pessoa, para sobreviver, que sai de manhã cedo para o trabalho, volta à noite, ele tem que se alimentar como dá, porque às vezes nem dinheiro suficiente para se alimentar ganha. Então, realmente, a gente acaba tendo uma melhora, um ganho de resistência ou não, de uma maneira meio que forçada, imposta pelo meio onde a gente vive. Nem todo mundo tem o poder de escolha sobre isso como deveria. São grupos pequenos que possuem, em proporção ao que se tem nos grandes centros, principalmente. Agora, existem outras questões que já dizem respeito ao nosso comportamento, à forma como agimos, aos nossos hábitos. E isso está gerando uma evolução, uma adaptação, só que não para melhor, infelizmente para pior. E aí, eu diria que um dos principais culpados é a própria tecnologia humana. O humano evoluiu em tecnologia e essa tecnologia está fazendo ele involuir no sentido de melhorar, né? Está fazendo ele piorar justamente por causa da sua criação. E 2 pontos que se observa, até nas pesquisas, primeiro, com relação à memória, o ser humano está muito pior em termos de memória, de retenção de conteúdo, e outro aspecto que o ser humano está muito pior é o aspecto cognitivo. A aprendizagem, o adquirir de novos conhecimentos, de raciocinar, isso está muito prejudicado. Também em virtude da tecnologia, porque a tecnologia nos entrega muitas coisas prontas que até então tinham que ser pensadas, tinham que ter uma análise, tinham que ser raciocinadas, e hoje as pessoas não estão mais fazendo isso. Só que aí você me diz, mas isso aí é uma questão comportamental, não implica na evolução humana? Implica sim, tá? Porque a gente já consegue observar, se vocês lerem aí as pesquisas científicas sobre o assunto, vocês vão ver que determinadas áreas do cérebro, elas já estão se tornando menores. Então, a gente está gerando uma evolução onde partes do neocórtex, que é justamente o refinamento do cérebro, a área menos instintiva, ele está se tornando mais ralentado, né? Menos denso, e em alguns casos menor até. Isso faz com que percamos algumas habilidades. Existe alguns pesquisadores, alguns cientistas que tentam comprovar e tentam ir na linha de que isso está ocorrendo por uma otimização do processo, o que significa que o homem estaria se tornando mais eficiente para certas coisas e, portanto, precisando de menos densidade. Só que não é uma maioria isso, né? A maioria já está chegando à conclusão, não, que o homem está, nesse sentido, retroagindo ao que alcançou. O que é lamentável, né? Porque a gente se diferenciou enquanto espécie justamente pelo fato da gente conseguir pensar, raciocinar, ter um raciocínio fino, ter uma análise subjetiva das coisas, conseguir, né, imaginar e conseguir dar forma à nossa imaginação, conseguir unir fatos e ter um pensamento, uma análise de consequência, tudo que está contido nesse neocórtex, né, que é essa parte externa do cérebro que eu já falei sobre ela. E a gente está perdendo justamente essas habilidades que nos diferenciam das outras espécies. Então eu não estou querendo dizer com isso que daqui a 10, 20 anos a gente vai estar igual a outros animais mamíferos aí por aí. Não é isso. Porque, como eu falei, a evolução ela é muito lenta. Ela não ocorre
a passos largos. Mas, para vocês terem uma ideia, esta diminuição de algumas áreas do neocórtex e da funcionalidade delas já está sendo percebida. Ou seja, não é algo que a gente possa dizer hoje, o ser humano está com deficiência disso aqui. Não é isso. Mas já se percebe uma sinalização, um caminhar para isso. E que, infelizmente, parece ser uma espécie de adaptabilidade ou de mudança que, por mais que a evolução seja lenta, está sendo mais rápida que as outras. Isso é que preocupa, né? Porque, e talvez, aí entramos no campo da especulação, né? Como eu sempre falo aqui, o cérebro ele consome muita energia do nosso corpo. Então, em todos os seres vivos, nos mamíferos em especial, o cérebro consome boa parte da energia que ele produz. Então, quanto mais economia de energia, mais eficiência e melhor distribuição dessa energia pelo resto do corpo, maior balanceamento, e aí se consegue um equilíbrio maior, se consegue uma performance melhor na utilização da energia. Então, o nosso cérebro fica todo o tempo, aquilo que eu sempre falo, buscando economizar a energia. A partir do momento em que a gente tem uma necessidade menor de raciocínio fino, né? de análises futuras, de análises de consequência, de análises subjetivas, isso gera um consumo menor de energia. Então, para o cérebro isso é muito bom. Então, talvez por isso ele esteja se adequando mais rápido a essa situação do que as demais. Porque, para ele, é muito melhor ter um cérebro que não lida com isso o tempo inteiro e lide de forma mais instintiva e mais emocional, porque isso é o básico do cérebro, é um núcleo que existe em todos os mamíferos. Então eu acho que, aí eu entro com minha opinião, né? Eu acho que se a raça humana não tomar um outro caminho e continuar fazendo uso da tecnologia como tem feito, a gente realmente, nesse sentido de evolução, né? Não da evolução da ciência, mas da evolução no sentido de melhorar, a gente vai ter problemas. Justamente por causa disso. A gente já percebe, eu já falei isso aqui outras vezes, né? As pessoas não estão querendo mais ler livro, as pessoas não estão mais raciocinando sobre as coisas que veem, as pessoas não estão buscando confirmar informações, as pessoas não estão querendo mais pensar. Então, se você parar para fazer uma análise de ver o que está acontecendo na sociedade, você vai perceber que tudo caminha para uma diminuição do raciocínio fino, que é justamente esse raciocínio mais apurado, né, mais profundo. E isso realmente não está ocorrendo. Aí você me diz, mas tem gente, claro, toda regra tem sua exceção. Mas se você pegar estatisticamente, cada vez mais você tem massas populacionais sendo manipuladas por líderes políticos, religiosos. Você passa a ter um volume maior de pessoas que precisam seguir algo ou alguém, justamente porque ele não é capaz mais de raciocinar e ter as suas próprias opiniões e de fazer boas pesquisas e daí tirar suas conclusões, seus raciocínios, suas filosofias de vida. A gente não tem mais isso. Todo mundo segue o bando, né? E isso gera os problemas que a gente vê. E, consequentemente, se a gente avaliar que o cérebro humano ele é dividido de forma muito grosseira, né? Em partes que lidam com as nossas questões motoras, né? Com o nosso caminhar, com mover os braços, os músculos. Além da parte motora, a gente tem um núcleo que lida com instinto e emoção, basicamente, que é o sistema límbico e por ali uma parte mais central do cérebro. E a gente tem um neocórtex que reveste tudo, que é justamente que faz esse raciocínio mais fino, essas ponderações, esses pensamentos. Então, quando a gente tem uma diminuição do neocórtex, que é o que nos diferencia de outros animais, a gente tem uma predominância da parte instintiva e emocional, que é o que todo animal tem, né? Eu já expliquei aqui que, na verdade,
o ser humano, como todo mamífero, ele tem impulsos imediatos e emocionais e instintivos para as situações que ele enfrenta, ele reage, ele tem um instinto de fazer isso, né? Quando alguém te desagrada, você tem um instinto de não gostar dele, de ter ódio, e algumas pessoas até partirem para agressões e tal. Só que o nosso neocórtex, já mais evoluído que outros animais, outras espécies, ele pondera sobre aquilo, ele verifica nossas experiências e ele acaba contendo essa área emocional instintiva. Então, a gente não se dá conta, né? Muitas pessoas deixam aflorar, mas muitas pessoas nem se dão conta que esse trabalho existe. Tá? Mas a fulano não mata nem barata. E ele é bonzinho e tal. Tá, mas instintivamente, lá no núcleo do cérebro dele, ele quis virar a mão na pessoa, ele quis agredir. Só que o neocórtex correu lá e conteve aqueles impulsos reativos dele. Então, isso é um trabalho constante do nosso cérebro. E o impulso e o emocional é sempre muito forte, porque é o nosso instinto básico. Antes de ter o neocórtex desenvolvido, o que a gente tinha era instinto, era emocional. Então, a gente tem isso de uma forma mais profunda, né? E mais forte até. Então, por isso que algumas vezes você não consegue conter. Por mais que o seu neocórtex entre em ação, muitas vezes você acaba tendo reações físicas, ou você acaba tendo impulsos, ou você acaba tomando decisões que depois, pensando melhor, você não teria feito. Justamente porque foi um rompante, né? O teu emocional, o teu instintivo falou mais alto. Imagina se você não tem esse neocórtex segurando tudo. Né? Se você não tem essa parte aí do pré-frontal, essas outras, com uma eficiência suficiente para conter a tua parte instintiva e emocional. O que a gente vai ter nessa situação? Né? A gente vai ter indivíduos que explodem por qualquer coisa, indivíduos que partem para agressão por causa de qualquer coisa, indivíduos que brigam, ofendem, que batem, que matam por qualquer coisa. E a gente não precisa ir muito a fundo nos laboratórios, né? Vamos parar para analisar o que a gente vê aí pela sociedade, pelos jornais. Vão me dizer que vocês não estão percebendo que cada vez mais a gente tem pessoas agredindo, ofendendo e até matando sem motivo assim que justifique, né? Às vezes por motivos fúteis, motivos, né, minúsculos. Por que isso? É justamente o que eu estou falando. A gente está, enquanto espécie, anulando o que a gente tem de melhor. A gente está anulando as habilidades que a gente ganhou com a nossa evolução e que, por causa da tecnologia, por causa de diversos outros fatores, até socioeconômicos e até por uma questão de hábitos, a gente está deixando de lado. E como qualquer músculo, o cérebro também ele tem a sua forma de atrofiar, né? Então, se a gente não usa determinada coisa, aquilo vai se perdendo. Então, se a gente tem uma habilidade motora e a gente, de repente, para de usar, a gente vai perder aquela habilidade motora. Da mesma forma, a habilidade de ler, de se concentrar, de raciocinar. Então, a gente fazendo esse apanhado, a gente vê que cada vez menos as pessoas estão sendo capazes de se concentrar, de parar e ficar focado em uma coisa durante uma tarde estudando. As pessoas estão perdendo isso. Qualquer coisa é motivo de distração. Aí vem falar, porque fulano tem TDA. Eu entendo, não estou falando que não exista, mas eu acho que existe muito aí da questão hábito, da questão estrutura. Então, se você não tem uma estrutura para estudo, se você não tem o hábito de ler desde pequeno, se você não cria, mesmo que não seja de pequeno, mas que se você não leva de capricho e cria esse hábito, né, cultiva esse hábito, você cada vez vai ter menos hábito. Se você não cria rotinas para se concentrar, ambientes silenciosos, sem celulares para se concentrar e por aí vai,
você cada vez vai ter menos habilidade de concentração. Aí depois chega lá no final, vou tomar um remédio porque não estou me concentrando. Gente, espera lá. Uma coisa é você não ter a sua estrutura física funcionando adequadamente e precisar de uma medicação, de algo para resolver o problema físico, para daí se comportar melhor ou ter as habilidades que precisa. Outra coisa é você não desenvolver aquela habilidade, né? Eu até aconselho vocês ouvirem os episódios onde eu bati um papo com o psicólogo, o Lorenzo Petillo, onde a gente falava justamente sobre isso, a diferença entre incapacidade e inabilidade. A gente está tendo muitas pessoas que não são incapazes, elas não têm habilidade, não estão aprendendo a lidar com certas situações. E isso se faz por querer, né? Por criar hábitos e por criar rotinas. É muito fácil você não se preocupar com nada, deixar tudo rolar e depois ir lá no remedinho. Só que isso está danificando a tua vida e pode acreditar, né? A espécie como um todo está indo para um caminho que por enquanto ainda tem, mas sabe-se lá até quando, que em breve a gente corre risco de não ter mais volta, porque isso vai gerando um processo como se fosse uma bola de neve, né? Você piora nesses aspectos, nessas habilidades, aí as próximas gerações, já mesmo querendo criar hábitos, já tem muito mais dificuldade e acaba piorando mais e por aí vai. Então, antes que isso chegue num ponto do incontrolável, né, de realmente uma involução no sentido de piora, a gente precisa tomar vergonha na cara, né? A palavra é essa, eu diria. Porque uma coisa é você não conseguir, não ter meios físicos de fazer. E outra coisa é você não querer, você não trabalhar para isso. Percebe? Vou fazer um paralelo aqui. Uma coisa é uma pessoa ter uma doença neurodegenerativa que por mais que ela vá para uma academia, ela não vai conseguir ganhar músculo. Ela não vai conseguir criar massa muscular. No máximo, ela vai conseguir evitar a perda ou fazer com que a perda seja menor. Mas ela não vai conseguir melhorar. Outra coisa é você ter uma pessoa que está no sofá comendo batata frita e refrigerante e a pessoa não ter a menor preocupação ou não ter o movimento de tentar mudar isso e de ir lá fazer um exercício. Percebem a diferença? Uma coisa é não querer e não agir para, e outra é não conseguir. E eu acho que nisso que nós estamos errando enquanto sociedade, né? Tá muito cômodo falar, eu tenho TDA, eu tenho isso, eu tenho autismo, eu tenho... Cara, tudo bem, pode ter, pode, mas será que está fazendo tudo como deveria? Né? Eu já expliquei aqui em outros episódios, e eu sempre falo isso para que vocês voltem lá e façam um acompanhamento. O ser humano, ele, por mais que a tecnologia tenha evoluído, tudo tenha evoluído, a gente não evolui da mesma velocidade, o que eu acabei de falar aqui. Então a gente não pode querer que hoje a gente consiga se concentrar de uma forma tão mais fácil do que há 3 décadas atrás, quando não tinha internet, quando não tinha celular, quando não tinha isso, quando não tinha aquilo. Né? São situações diferentes, são ambientes diferentes, são meios de vida diferentes. Então, você não pode querer ter o nível de concentração de seu avô quando estudava, porque ele não tinha muitas vezes nem televisão para assistir. E hoje você chega em casa, você tem televisão, aparelho de som, celular apitando, você tem rede social te chamando a todo instante, o WhatsApp, isso, aquilo. Então, realmente, se você não tomar a iniciativa de criar uma rotina dentro desse dia a dia seu e separar esses momentos para você poder se concentrar, para você poder ler, você vai perder essas habilidades. E aí eu sou muito crítico nessa questão de TDA,
de autismo, isso e aquilo, porque eu acho que surgem determinadas ondas, né? Você vê, de repente todo mundo passou a ter TDA. Cara, não é possível. Não é possível que estatisticamente você tenha o volume de pessoas que você tem se declarando com TDA. Repito, não estou falando que não exista. Não estou falando que não existam pessoas realmente com dificuldade. Existem, claro que existem. Mas não na proporção que eu tenho visto. Né? Qualquer perda da habilidade de concentração é tida como TDA. Não, a pessoa pode ter todos os sintomas de um TDA real. Pode, claro. Mas pode ser, como eu conversei lá com o Lorenzo Petillo, pode ser uma questão de inabilidade em lidar com as coisas que nós temos hoje e não de incapacidade. E aí ela precisaria correr atrás, ser orientada, ela verificar de que maneira ela pode se adequar a isso. E as pessoas não estão tendo esse movimento, né? E eu falo incluir o autismo aqui porque eu estou vendo pessoas... eu tenho dificuldade em me socializar. Autista grau 1, né? Nível de suporte 1. Tudo bem, pode ser? Pode. Pode ter características? Pode, claro que tem. Não estou falando que não exista. Mas tem pessoas que essa inabilidade vem por outros motivos, né? E não necessariamente por uma incapacidade, mas por uma inabilidade de lidar com certas coisas. Então, para concluir, eu acho que eu deixo aqui uma reflexão, né? O que a gente está fazendo na nossa vida, em nosso dia a dia, na nossa rotina? Será que vocês que estão me ouvindo estão tendo aquele momento de vocês para fazer uma boa leitura? Estão tendo um momento para vocês estudarem e não deixarem o teu cérebro atrofiar, né? Diminuir suas habilidades? Ou não, vocês estão nessa vida louca de levantar, trabalhar, fazer sempre as mesmas coisas e não conseguirem melhorar enquanto pessoa, melhorar suas habilidades? E eu acho que isso aí tem que ser sagrado, né? Eu acho que por mais que a gente precise sobreviver, por mais que a vida esteja difícil, a gente precisa sim fazer um esforço para que a gente não piore enquanto ser humano, né? Para que a gente não deixe nossas habilidades ruírem. Até porque a gente tem que pensar nas gerações que nos sucedem, né? Se eu não consigo ter uma rotina de aprendizado, ter uma rotina de concentração, ter uma rotina de leitura, de parar e que eu não leia, mas que eu filosofe, que eu pense, que eu raciocine naquele momento com tranquilidade, né? Se eu não crio esses hábitos, né, como que eu vou querer que meu filho ou minha filha tenha? Eles já vão nascer num ambiente onde não se faz isso, né? E a gente sabe que até certo ponto a evolução e o desenvolvimento de um novo ser, né, de uma criança, ela se dá muito pelo exemplo e não propriamente por você falar. Então, por mais que você fale que ela tenha que ler, se ela não tiver esse exemplo, se ela não ver essa rotina dentro de casa, se ela não for criada nesse ambiente, ela não vai fazer. Então, ela, quando crescer, vai ter mais dificuldade do que você teve. E aí, como que essa pessoa com mais dificuldade ainda vai passar para o filho dela, para o seu neto? Vai passar menos ainda. Então, nesse sentido, é que ao passar das gerações a gente vai perdendo essas habilidades, vai perdendo essas capacidades e vai deixando de evoluir no sentido de melhorar. Evoluir enquanto espécie, sempre vamos evoluir, do ponto de vista científico. Mas melhorar, né, a evolução enquanto melhora, a gente realmente está deixando a desejar e muito a desejar. Na escola da vida aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente, descobrindo a magia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu falei sobre evolução ou involução. Quer participar sugerindo um novo tema,
enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito pelo e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E não deixe de curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram e Facebook. Te aguardo aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá! Dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Yeah, yeah.